Oi, boa tarde. Só vou fazer um parênteses antes de colocar a apresentação lá. Coincidiu com um exame de mapeamento de pressão, então estou com um negocinho aqui no braço. Se fizer algum barulho, não estranhe, não é meu estômago, é o aparelho. E eu não posso passar nervoso, senão vai alterar todo o meu mapa de pressão. Esse maiorzão de baixo, repositório colaborativo de ativos. Isso mesmo. Pode passar os slides? Tá ok. Obrigado. Então, eu já me apresentei, né? Eu vou falar de uma solução que nós disponibilizamos para a comunidade, lá no Centro de Computação, que é o repositório colaborativo de ativos de software, né? E era uma demanda que há muito tempo eu percebia a necessidade, e no último Sinfotec uma pessoa se manifestou sobre a necessidade de uma solução nesse sentido, e houve um evento também sobre governança, que muitos relatórios de melhorias na universidade pediam para uma solução como essa, né? O objetivo, então, é potencializar o compartilhamento de soluções de TIC entre as unidades e as unidades trabalharem em conjunto para melhorar essas soluções. Antes de falar da solução em si, eu queria falar um pouco dessa palavra, que é uma palavra de origem africana, Ubuntu, né? E ela tem o seguinte significado: humanidade para os outros e sou o que sou pelo que nós somos. Então, a distribuição do Linux de mesmo nome, né, Ubuntu, ela pegou emprestado essa filosofia, sou o que sou pelo que nós somos, né, e influencia a distribuição no seguinte sentido: ela não tem nenhum pacote comercial. Então, a versão server, a versão enterprise, desktop são todas realmente livres de custo, né, diferente de algumas que a versão enterprise você tem que pagar. Não tem nenhuma subscrição, e ela também aplica um grande esforço na questão de internacionalização, né? Então tem uma abrangência muito grande para vários idiomas, e também para a questão de acessibilidade, né, do uso da interface com o usuário, usuários com alguma restrição. Tá? E aí, sou o que sou pelo que nós somos, né? Como que essa filosofia pode melhorar a produtividade da universidade, né, do nosso trabalho como departamento de TI, cada um de nós? Então, vamos falar do contexto antes, né? Nós somos, nos 3 campos da universidade, cerca de 80 núcleos de informática, 522 profissionais de TIC, 100 estagiários. Então, é gente trabalhando com TI, desenvolvendo soluções. E eu não arrisco, eu não hesito em dizer que existe esforço repetido diariamente para construir soluções que unidades diferentes têm a mesma necessidade, têm requisitos comuns entre si, né? E às vezes tem equipes distintas trabalhando no mesmo projeto, para a mesma finalidade, né, com esforços repetidos. E isso a gente pode ver que acontece nos diferentes segmentos de TI. Por exemplo, com relação ao suporte à infraestrutura computacional, né? A necessidade de criação de containers, de dockers, de VMs, que são para objetivos comuns, né? Então, eu preciso de uma VM para o meu banco de dados, preciso da minha VM para um servidor web, né? Vai ter alguma diferença? Quantos núcleos essa VM vai usar, qual a memória? Mas, assim, a configuração do servidor de banco, do servidor web, 80% pode ser compartilhado aí, né? Criação de procedimentos diversos para backup, recuperação de desastre, monitoramento de cota de espaço em disco, né? Então, quantos script shells existem na universidade para fazer a mesma coisa, né? E poderia ser algo feito colaborativo, né? Um exemplo: essa não é muito minha praia é mais desenvolvimento de sistemas, e aí a coisa pega mais ainda. Sistemas de uso geral, né? Sistemas de informação de uso geral. Controle de estoque, controle de patrimônio, são 2 casos muito comuns na universidade.
tem 3, 4 unidades que desenvolveram suas soluções caseiras, né, para controle de estoque, controle de patrimônio, e aí outras unidades pedem, você pode ceder esse software, eu tenho a mesma necessidade, né? Enquanto que poderia haver um esforço colaborativo, ter uma única solução e equipes, né, de diferentes unidades trabalhando para melhorar uma versão para todo mundo, né, ao passo que 3, 4 unidades repetiram um esforço. Solução de CRM para o setor de apoio ao usuário, né, setor de apoio ao cliente, abertura de chamado. Tramitação de processo, também é o mesmo caso, né? Algumas unidades desenvolveram suas soluções internas, hoje já existe um sistema corporativo desenvolvido para isso. Mala direta, cadastro de ramais. Bom, quando chega na área de componente de software, né, que vai compor um sistema de informação como um todo, aí nessa área é que existe o maior índice de esforço repetitivo, né? Então, para construir um sistema de informação, existe demanda para muitos componentes de software que já foram desenvolvidos, né? Então, uma API para checar vírus num arquivo que uma aplicação web faz o upload, né? Assinatura digital de documentos, como foi falado aí, que várias unidades começaram a pesquisar esse assunto. Auditoria, controle de acesso, segurança de dados, né? E outros muitos aí. Esse pesquisador já falecido, norte-americano, da Faculdade do Sul da Carolina, Barry Bowen, ele fez muito trabalho na área de engenharia de software, acadêmico e no mercado de trabalho, e um dos papers que ele publicou tinha essa percentual aqui, que evitar o trabalho desnecessário representa 47% da economia de custos no desenvolvimento de software. Ou seja, reinventar a roda custa muito caro. Custa muito caro para a universidade, custa muito caro para nós, que às vezes estamos ali se esforçando por desenvolver um componente de software que nem é o objetivo final do meu sistema, mas eu preciso ele para compor a solução, né? Então, essa solução, o repositório colaborativo de ativos de software, ela quer promover um canal de comunicação eficiente entre os diferentes times aí de TIC da universidade, né, onde cada um vai poder publicar a sua solução e outras unidades vão poder reutilizar isso, né. E, além disso, você pode baixar um software que está nesse repositório colaborativo, que vai estar com o código lá, você pode melhorar esse código e devolver ele para a comunidade. Assim como funciona o software livre, né? Eu uso muito software livre, eu adapto muito código de software livre, e isso é muito bom, né? E aí a ideia é que as unidades encontrem um caminho mais curto, né? Os núcleos de informática encontrem um caminho mais curto para responder uma demanda da sua unidade, né? Para atender o seu usuário de uma maneira mais rápida, evitando os esforços repetidos, de ter que reinventar a roda, né? Então vai se diminuir o custo e o tempo gasto para atender uma expectativa do seu usuário. Então, reusando os componentes de software no seu sistema de informação que estiverem lá nesse repositório, ou mesmo você pode pegar um sistema de informação pronto, testado por uma unidade, né, e utilizá-lo na sua unidade, ou pegar esse sistema e adaptar para a realidade da sua unidade, né. Falar um pouco sobre a solução. Nós adaptamos o software GitLab, é um software de código aberto, licença MIT, né? Ele é o concorrente do GitHub, o GitHub é muito conhecido, mas o GitLab tem algumas coisas que são melhores que o GitHub. Ele foi promissor em alguns aspectos que o GitHub logo de começo não enxergou como oportunidade. E ele é um software que é para administrar repositórios Git, né, de controlador de versão distribuído pela web. Tá? Então, a finalidade principal dele, né, é promover a administração de repositórios Git, mas ele possui revisão de código, acompanhamento de tickets, né, wiki para documentar o seu projeto, o seu software, o seu ativo de software. Você consegue ver o relatório de atividades dos committers, né? Quem commitou o quê, quem criou branch desse software, quais merges que ocorreram, browser de arquivos, dentre outras.
E a solução é baseada em Ruby on Rails, e os outros componentes são Redis, Nginx, integra com LDAP, o Git, né, que é o coração da solução, e bancos diversos, né, Postgres, por exemplo. Essa é a interface. Queria ver se eu consigo navegar na solução. Então, guardem essa URL, softwareparareuso.unicamp.br. Todo mundo que tem conta no LDAP da Unicamp pode se autenticar. Então, assim que você se autenticar, ele vai pedir para você checar a instrução normativa para fazer a doação de software, ou mesmo reusar o software que estiver aqui, né? Então, ele vai falar, conceituar o que é um ativo de software nesse repositório, o ofertante, né, que é a unidade que está doando, a parte interessada, quem vai reusar. Tem algumas regrinhas básicas, tá? Mas você aceitando a instrução normativa, você consegue utilizar o software, tá? Sem aceitar, você consegue consultar uma ou outra coisa, mas não consegue explorar o potencial. Então, ele é dividido em grupos de projetos. Então, tem projetos para atividade administrativa e os para componentes de software, né? Ativos de software para solução de demandas específicas em projetos de sistema de informação. Podem ser criados outros grupos aqui e os projetos, né? Por exemplo, esse do vírus. Então, você entra aqui, você já tem a documentação aqui do projeto, é um projeto que eu criei. Então, tem os detalhes do componente, né, das premissas, para que ele foi desenvolvido. Você pode navegar nos arquivos do projeto. Então, você pode também ter alguns aprendizados aqui para alguma solução, algum problema que você está tentando resolver na sua unidade. Ou você pode achar alguma coisa que poderia estar melhor e devolver para a comunidade, né? Então, você pode navegar pelos arquivos. Tem pesquisas diversas também. A wiki da documentação do projeto, né? Então, quanto mais documentado o projeto, melhor, né? E aí eu queria destacar que, assim, esse software, originalmente, ele é muito focado na questão do repositório Git, né? Quem commitou o quê? Qual que é o projeto mais ativo? A gente fez uma série de adaptações aí na interface para ter outro uso, tá? Só encerrando, unidades que se beneficiaram, né? Por exemplo, esse componente de vírus, a FCA utilizou, a UCIARC utilizou, que eu tomei ciência, né? Eles economizaram cerca de 100 horas de projeto. Por quê? Economizaram em não ter que estudar uma solução, codificar, testar. Foram feitos testes de performance massivos, né? Sem a checagem de vírus, como que era o upload de vários usuários ao mesmo tempo, e com o upload checando a presença de vírus, né, como que era o tempo de performance. E a documentação do Clamav, o estudo do Clamav, que é a parte que fica do lado do servidor, né, o motor para checar o vírus. Então fica aí essa proposta, colaborem, reusem os ativos de software que estão lá já, depositem as soluções de vocês lá, né? Vamos estar usufruindo dessa filosofia Ubuntu aí, né? Sou o que sou pelo que nós somos. Obrigado.